Então, quando a gente acolhe o conflito, recebe bem e bota intenção, desejo de trabalhar, a gente muda de plano e vai, né, para um nível, para um plano de mais aproximação, né? Então é quando as pessoas podem se colocar. O Dominique falou, eu ouvi ele outro dia falando isso também, né? Que é como quando surge um conflito, é como aparece aquela mensagem de você precisa atualizar o seu programa, né? Então assim, acontece alguma coisa ou aquele já não é mais o nosso código, que quando surge o conflito, opa, é um aviso que eu preciso de fazer uma atualização da nossa relação. Sim. Existem coisas, então é um alerta. É um alerta, o conflito ele vem como uma oportunidade de você ter novas informações, sabe? Perfeito, se surgiu um conflito, que novas informações ele está me dizendo da nossa realidade, da nossa sociedade, da nossa relação. Então é sempre uma oportunidade de aproximação, de crescimento, de maior funcionalidade, enfim. É muito interessante, cara, o que você estava falando e eu fiquei pensando no conflito como feedback. Uhum. O conflito é um feedback, né? Ele está ali acenando para você, ó. Exatamente. É uma coisa que você precisa olhar. Exatamente. Ele vai manifestando esse alerta de várias formas, às vezes verbal, às vezes não verbal, mas ele está ali, ó. Exatamente. Olha para cá, olha para cá, Exatamente. olha para cá, olha essa oportunidade aqui. Exatamente. Mas a gente, ao mesmo tempo, Olivia, a gente está numa cultura que literalmente foge do conflito. Uhum. Ou aborda o conflito de forma negativa. Como você vê hoje, ou se você vê hoje alguma mudança na maneira como o conflito é acolhido? Vejo muita mudança, vejo essa mudança acontecendo de forma progressiva, assim, tenho essa tendência também de olhar para onde está a mudança e vejo muito crescimento e muita mudança, muita inovação, tanto no nosso sistema de justiça, dentro do Poder Judiciário, né, e na mentalidade de todos os profissionais que trabalham com gestão de conflito e da própria sociedade, que já aprendeu, né, ou pela própria experiência, ou pela experiência alheia dos seus pais, de alguém próximo, que essa má administração que a gente está falando, né, esse olhar necessariamente adversarial, né, de guerra para o conflito, ele não traz nenhum benefício, é uma pseudo-resolução, você resolve superficialmente a lide ou sem entrar mais fundo nas questões, sem encarar de frente, sem se debruçar sobre... Sem entender, né? Porque o conflito tem uma coisa de falar de manejo adequado de conflito, né? O primeiro passo é desconstruir um conflito, é a gente entender como que a gente chegou nesse lugar, né? Que mecânica, fazer uma anatomia do conflito, entender qual foi o percurso que a gente fez, né? Para chegar nesse resultado. Legal. Primeira coisa, né? Para ir depois restaurar a relação, quer dizer, temos isso em comum, somos uma família, trabalhamos na mesma empresa, somos vizinhos, temos uma sociedade, não sei qual mas temos um elo. Isso, que é o segundo ponto. Primeiro, desconstruir. O segundo, restaurar a relação. Legal. Que nos une, porque, né, a gente está aqui, vivemos o conflito porque temos uma relação. E aí, a partir desse restauro, construir a solução. Tá? Então, primeiro, dissecar o conflito, focar, restaurar a conexão e aí passar para a construção. Então, vamos encontrar uma saída, uma solução que seja viável para você e para mim. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Isso casa com tanta coisa que a gente tem visto ao longo desses últimos meses, e a gente conversa muito sobre isso na Escola de Rebeldia, sobre a importância de se entender o problema antes de se resolver o problema. Eu acho que é algo muito, muito notório na comunidade, no brasileiro. Sim. A vontade, a gana de resolver problemas. Eu acho que não à toa a gente é o país da gambiarra. A gente olha o problema, a gente resolve o problema. A gente olha o problema, a gente resolve o problema, do jeito que dá. E o problema se repete. Né? Porque a gente não entendeu qual é o problema. A gente resolveu o problema momentâneo. A gente tem não só no Brasil, né, a gente tem uma cultura que incentiva e que promove essa coisa do instantâneo, né? O outro vai resolver para mim, e é uma desconstrução que até os profissionais estão fazendo, né? Eu não tenho as respostas para os meus clientes, eu estou assessorando os meus parceiros, eles com bastante informação, com bastante
construírem as suas próprias soluções. Então a gente vem dessa cultura mesmo, da solução rápida, do instantâneo, do menor trabalho possível para poder... E a gente está mudando isso. Acho que a gente está evoluindo, acho que a gente está sofisticando nossos meios de comunicação e tudo está permitindo, acho que a gente está aprendendo com a experiência, a gente está indo mais fundo, né, nos pensamentos, eu acho que eu sou otimista, eu acho que a gente está melhorando, legal, né, e acho que, enfim, a gente tem tido cada vez mais a compreensão de que a gente está num sistema. E esse olhar sistêmico é fundamental para entender que a gente faz parte de um todo e que o nosso protagonismo, né, que a nossa participação, a gente interfere nesse sistema de maneira positiva ou não, mas que a gente está integrado num todo. Então não tem como alguém ficar atendido e alguém desatendido. Claro. E essa dinâmica do perde-ganha, né? Se você ganhar uma disputa e eu perder, não vai funcionar a nossa relação. Em algum momento isso vai se voltar, você próprio vai estar desatendido. Sim, não é sustentável. Não é sustentável, porque a gente está no mesmo lugar, a gente está pisando no mesmo solo, a gente tem o mesmo negócio, a gente está no mesmo ambiente. Como é que a gente vai conviver com isso? Na primeira oportunidade de virar o jogo, isso vai acontecer. Então a ideia é a gente trabalhar com soluções e com ganha-ganha, onde todos ganham. A gente computa, tem perdas também, mas onde todos ganham. Então esse é um entendimento, eu acho que a gente está indo para esse lugar, né, de mais busca de autoconhecimento e disso. E o convite que está se fazendo hoje a toda a sociedade é esse, de resgate da autonomia, né, e responsabilidade pelas escolhas. Eu acho que é essa sociedade que a gente quer viver, né, Gustavo? Total, cara, sim, pessoas que respondam pelos seus atos e que não, minha vida é assim porque um juiz decidiu, ou porque sempre foi assim, eu sou isento, né? Eu não tenho responsabilidade sobre a minha própria história, né? Então... E aí isso faz um gancho bacana também com o que veio na minha cabeça, que é nesse seu tempo de experiência em mediação de conflito, quais foram os principais obstáculos que você encontrou para apoiar a conquista de acordos sustentáveis? O que pareceu assim de mais difícil para você nessa trajetória? Tem histórias? Eu tenho que pensar. O que eu acho mais difícil, bom, eu acho que uma coisa que o mais difícil para mim é quando a gente tem, e é uma técnica que a gente aprende com mediação, né, quem trabalha com negociação e gestão de conflito, é entender que existe uma pauta subjetiva e existe uma pauta objetiva. Então, quando as pessoas estão envolvidas no conflito, isso tudo fica muito embolado, né? Eu acabo confundindo o que aconteceu com a pessoa que você é, e isso tudo fica turvo. Quando uma pessoa está vivendo uma situação de conflito, seja ela qual for, ela está emocionalmente muito afetada, está vivendo um momento de baixa, às vezes, de embotamento emocional, não consegue raciocinar direito, né? Sim. Não consegue nem raciocinar. Pessoas que estão vivendo um conflito, às vezes falam coisas que elas próprias não acreditam, depois elas repensam, não é bem assim. Então eu acho que um desafio grande é fazer essa dissociação, né? É poder encaminhar as questões subjetivas para o lugar correto, dar o lugar, dar o acolhimento, a escuta, tá? Mas não deixar que isso interfira, às vezes, na objetividade das questões, né? Assim, existe uma pauta objetiva que às vezes fica comprometida porque foi mal encaminhada uma emoção, não foi ouvida. Às vezes tudo se resume num pedido de desculpas, sim, num acolhimento, num reconhecimento de alguma situação, e a coisa objetiva ela vai e desenlaça. Então esse é um desafio. O papel da comunicação, então, é essencial, fundamental, né? Fundamental. Uma escuta mais consciente. Exato. O que você tem a dizer sobre o papel da comunicação na mediação? Não, comunicação é tudo, né? É o veículo, é como a gente se expressa, e aí a gente tende, né? Até dizem, qual é o bom negociador? O bom negociador é aquele que é eloquente, que tem frases de efeito, que fala bem. Não, na verdade o William Ury diz isso, o bom negociador é aquele que tem uma escuta atenta, uma escuta empática, uma escuta acolhedora, né, que consegue, né, perspective taking, né, pegar a perspectiva do outro e conseguir ver como ele está vendo a situação. Isso é uma habilidade muito difícil, a gente não é
acostumado a fazer isso quando você está numa conversa, num suposto diálogo, enquanto um está falando, o outro já está enfileirando argumentos para responder sem ouvir. Então, esse exercício é muito importante. Então, a comunicação, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa na fala, não pensa na escuta. Então, eu ressaltaria a escuta.